Graça e paz mais uma vez a todos que estão nos acompanhando. Nós vamos para esse estudo especial sobre o Dia do Perdão. Chegamos nessa época do ano onde temos várias celebrações bíblicas, né? Logo aí, há pouco mais de uma semana, nós celebramos um marco, né? Uma festa bíblica maravilhosa que é a virada de Ano Novo segundo o calendário bíblico, né? É uma festa profética, uma festa espiritual, não é uma festa, digamos, sincronizada com o calendário ocidental, mas é uma festa marcada pelo calendário espiritual bíblico e nós celebramos. Você pode procurar no nosso canal no YouTube, que você vai achar essa celebração especial sobre o Ano Novo Bíblico. E agora chegamos, né, porque 10 dias depois de celebrarmos esse Ano Novo Bíblico, né, segundo os arquivos espirituais da Bíblia, nós chegamos ao que nós conhecemos como o Dia do Perdão. Nós falamos também naquele estudo especial sobre esse hiato de 10 dias, sobre esse espaço de 10 dias entre a virada do Ano Novo Bíblico e a chegada agora do que nós chamamos como o Dia do Perdão. E nesses 10 dias de diferença, nesses 10 dias de hiato, nós celebramos então os 10 dias de arrependimento, os 10 terríveis dias, né, chamados assim, os dias de arrependimento. Nós chamamos esses 10 dias onde você medita, os 10 dias onde você busca ao Senhor, 10 dias onde você reflete sobre as suas condições espirituais, sobre aquilo que você deve se arrepender, e até que chega a um dia marcante, um dia que é um marco, que é uma celebração específica, uma celebração especial, que é a celebração do Dia do Perdão. Então, 10 dias depois, a gente celebra o Dia do Perdão. Eu quero ler um texto com você que está em Levítico, no capítulo 23. Então, Levítico 23, do 26 ao 27, eu vou pedir que você leia comigo, me acompanhe na leitura de Levítico 23, do 26 ao 27. Na minha Bíblia tem assim: mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. É assim que está escrito. Ok. Amados, 10 dias do 7º mês era o que eu estava falando. Esses 10 dias do 7º mês, o dia da expiação, é a configuração. Chegou ao 10º dia. Então, ao 10º dia desse mês, vamos celebrar. Agora a gente celebra esse dia marcante como o dia do perdão. A contagem que eu li para vocês nessa passagem, a contagem que eu li para vocês de Levítico 23, é exatamente esses 10 dias depois da virada do Ano Novo Bíblico. Uma vez que se virou esse Ano Novo Bíblico, agora nós temos uma data de arrependimento. De onde se originou isso? Porque somente um dia para arrependimento? Muitas pessoas podem defender de que eu posso me arrepender todo dia que eu reconheço a minha condição de pecador, todo dia que eu reconheço que eu errei diante do Senhor, todo dia que eu reconheço que eu infringi alguns dos princípios de Deus, que eu falhei nas minhas ações, nas minhas atitudes. Se há o reconhecimento disso, se há então o virar, né, da vida, o giro que eu preciso para a mudança de vida, se isso ocorreu, se isso aconteceu, então ali já é arrependimento. Então, se há esse arrependimento, isso pode acontecer a qualquer dia. É digno de pensar assim, é verdade, isso deve acontecer a qualquer dia, deve ser do seu cotidiano, sempre um autoexame, sempre se avaliar para saber se precisa mesmo se arrepender, mudar de vida. Cotidianamente deve-se fazer esse tipo de reflexão. Mas por que ficou registrado na palavra? Por que achou-se por bem a mente do Senhor colocar registro na palavra de Deus para que nós apurássemos o nosso entendimento
para que pelo menos em um dia do ano toda a nação, porque aqui estava referenciada a parar a nação, era um dia de santa convocação, então era um feriado, né? Ainda hoje, por exemplo, em Israel, é feriado. Nesse ano de 2020 vai cair exatamente no anoitecer do dia 27, né, que é hoje, né, no anoitecer do dia 27 de setembro, já se inicia ali o dia do perdão, até o cair da tarde, né, até o sol se pôr do dia 28 de setembro, é feriado, não importa, né, o dia da semana que cair, eles chamam de Shabat, né, que é o feriado deles também, é o sábado, mas também Shabat é o feriado específico para o dia do perdão, é um dia de santa convocação, então também é feriado lá. Então nesse dia de santa convocação ninguém vai trabalhar, todos ficam voltados. É feriado de quê? Feriado do dia do perdão. Então a nação toda se volta para o entendimento do que seria perdoado, que seria buscar a Deus no sentido de perdão, no sentido de se confessar, no sentido de se trazer a vida ao ajuste novamente. Imagine você se na nossa nação tivéssemos também um dia específico, onde todos então parados em feriado, todos voltassem a se perguntar, já que hoje é feriado do dia do perdão, então o que deveríamos fazer? Raciocinar, pensar sobre arrependimento, sobre perdão, sobre pedir perdão e também sobre perdoar. Isso seria um dia de grande reflexão. E digo isso porque a cada feriado nós nos lembramos de muitas coisas. Acabamos de passar pelo feriado de 7 de setembro aqui na nossa nação. E a gente via nas redes sociais muita gente publicando a bandeira do Brasil, publicando um trecho de alguns hinos, pessoas fazendo homenagens à nação. Tinham sempre as paradas. Nesse ano específico não teve uma parada como essa, onde as escolas saíam a marchar, onde as escolas saíam a marchar pelas ruas, né, com aqueles hinos de marcha, marciais, né? E nesse ano não teve devido à pandemia, mas sempre é um marco. Então você passa a refletir sobre aquilo. Quando chega em dezembro, por exemplo, no dia 24, né, no Ocidente se comemora o que se chama de Natal. Então todo mundo vai pensar sobre Natal e é a virada do ano do dia 31 para o dia 1º. E aí todo mundo pensa no ano novo, faz programação para o ano. Imagina então um feriado de dia do perdão. Todo mundo deveria pensar, raciocinar sobre perdão, e é isso que eu estou te chamando hoje. Vamos pensar sobre perdão, vamos pensar sobre arrepender-se dos maus caminhos, das decisões erradas que tomou, das ações infrutíferas que se fez. Vai pensar agora nas maravilhas do Senhor, mas não, tem que parar para você pensar. Se não tiver um feriado na nossa nação como isso, mas agora estamos trazendo à luz da Bíblia, à luz da palavra, que há um dia específico para você parar, que seja esse dia do perdão, que isso se torne um costume para o seu cotidiano. Então você tem que pensar nas maravilhas do Senhor todo dia? Tem! Mas se não tem pensado, começa hoje no dia do perdão. Que boa proposta seria essa, né? Começa hoje no dia do perdão a pensar sobre essas maravilhas do Senhor. Hoje nós temos esse outro estudo. Gostaria de ler um trechinho de Levítico 16, no versículo 10 com você, para a gente nos apropriar da origem, onde começou esse dia do perdão. Por que eu digo que na Bíblia tem esse registro? Não é somente um registro de data, mas tem até uma profecia, tem até uma indicação futura. Por que esse dia do perdão é importante? Quando eu falo de Levítico 16, eu estou falando desse trecho, que talvez não seja tão conhecido seu, mas se você se debruçar sobre todo o capítulo 16 de Levítico, você vai entender. Mas o bode, sobre que caía a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Essa é a história do bode emissário.
Alguns são conhecedores do texto, outros podem não lembrar, mas uma breve lida sobre Levítico 16 e vai ativar a sua memória, onde 2 bodes eram separados, porque uma vez no ano o sumo sacerdote entrava diante do santuário, do Santo dos Santos. Era somente esse dia, o dia possível para que somente o sumo sacerdote daquele ano entrasse nesse lugar, no Santo dos Santos, mas não de mãos vazias, mas não sem uma função. Ele entrava ali com uma oferta, ele entrava ali com um sacrifício, ele entrava ali com a alma aflita para pedir perdão pela nação, para pedir perdão por ele, pela casa dele, pela família dele, mas pela nação também. Então ele levava ali toda a aflição da nação. Você imagina se um sumo sacerdote entra e leva todos os pecados significativos do Brasil, né? Onde é que a gente já não estaria? Que maravilha seria uma nação que sabe pedir perdão pelas suas falcatruas, sabe pedir perdão pelos seus erros, sabe pedir perdão pela roubalheira toda. Imagina o nível alto que essa nação atinge, né? O nível de civilidade até que essa nação chega, porque você é acostumado a se arrepender dos maus caminhos, é acostumado a buscar ao Senhor. Então é um tempo onde você muda de vida, é um tempo onde você muda de rota, é um tempo onde você busca mais a Deus, é um tempo de renovação. E aqui tem essa pequena lembrança, no capítulo 16 de Levítico tem uma demonstração. 2 bodes eram separados, um para servir de sacrifício, o outro era o bode da expiação, era o bode o emissário, era o bode que ia ser enviado para o deserto, mas esse bode ia para o deserto não de qualquer forma. Esse bode ia para o deserto diante de uma celebração, diante de uns atos a serem executados, onde o sumo sacerdote, que era ali conhecedor do pecado da nação, do pecado do povo, iria se dirigir até esse bode, chamado bode emissário, e confessaria a ele, diria a ele os pecados, e ali enviava esse bode ao deserto, para que lá ele se perdesse e nunca mais fosse encontrado. Então, na grandeza do deserto, esse bode não seria mais encontrado, o bode que saberia, né, de todos os pecados, o bode a quem se confessou todos os pecados, ele então sumiria. Era o bode da expiação, para fazer a expiação por todos os pecados. Esse bode tem uma futura, né, um futuro significado, tem uma conotação futura sobre o que nós vamos ainda desvendar nessa ministração. Guarda esse entendimento aí, porque era assim que se celebrava e se instituiu o dia do perdão na Bíblia. Tem um significado enorme sobre isso, porque é um ensino de Deus que, assim como Ele também nos perdoa, nós também devemos perdoar os demais. Então é um dia de reflexão. Eu e você temos que refletir muito sobre aquilo que Deus quer das nossas vidas. Eu chamo a atenção para o que tem em Mateus capítulo 18. Mateus 18 fala sobre uma parábola de Jesus. Mateus 18 fala sobre Jesus ensinando o que é perdoar. Mateus 18 explica o que é o perdão por meio de uma parábola. Mateus 18, Jesus está explicando através de uma historinha, através de um servo devedor, alguém que contraiu dívidas, chegava a um rei e esse rei o arguía sobre o pagamento da dívida. Já era a época de pagar a dívida, mas estava atrasada, a dívida não estava paga. E aquele servo então ficava desesperado e pedia calma, pedia paciência, pedia, por favor, espera mais um pouco,
por favor, espera um pouquinho mais para que eu possa pagar a minha dívida. E o Senhor agia ali por misericórdia. E então dava mais um tempo, dava mais uma liberdade. Na verdade, ele deu perdão daquela dívida. Não obstante, depois de sair da presença do rei, aquele que foi perdoado encontrou um conservo, aquele que era igual a ele mesmo, e também devedor dele. E disse, chegou a hora então de eu te cobrar. E começou a cobrar, esganando lá o rapaz para que pagasse a dívida. E ele dizia, não tem como pagar agora, por favor, me dá mais um tempo, tem paciência comigo. Gente, o mesmo pedido que ele acabara de fazer diante do seu Senhor, mas ele tomou uma outra postura, resolveu então não perdoar e colocou em prisão, dizendo até que seja paga a dívida inteira. Aqueles que presenciaram ficaram entristecidos e levaram até o rei a condição, dizendo, aquele que você perdoa a dívida, ele não sabe perdoar. Acabou prendendo um que também lhe devia. E o rei então tomou a sua presença e disse, que tipo de pessoa é você que recebe perdão das suas dívidas, mas é incapaz de perdoar aos outros que também te devem? Eu quero ler o trecho aqui de 29, o versículo 29 do capítulo 18. Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Meu Deus, hein? Que forte. Porque a aplicação veio diretamente. Ele contou uma historinha que talvez não fosse uma história tão difícil de ser vivenciada naquela época. Talvez muitos ali vissem coisas como aquilo acontecendo o dia todo. Hoje você vê isso acontecer o dia todo. Mas aí ele aplicou diretamente. Quando você pede perdão ao Pai, ele te perdoa. E aí ele quer ver esse perdão tomar conta de você também. E você perdoar as ofensas dos teus irmãos. É um tempo de reflexão. O dia do perdão é um tempo de refletirmos. O dia do perdão é um tempo de pensarmos. O dia do perdão é um tempo de raciocinarmos. O dia do perdão é perdão de dívidas, perdão de ofensas. O dia do perdão é dia de perdoar. Dia de perdão é fazer a oração que ele nos ensinou em Mateus 6. E dia do perdão é perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que também nos têm ofendido. Então, dia do perdão é colocar-se diante de Deus, clamando, pedindo a Ele, Senhor, o Senhor tem me perdoado. Então que o Senhor me ensine a perdoar. Então que o Senhor me leve a perdoar. Então que eu aprenda também a perdoar. Assim como a gente parece ser fácil aprender a receber o perdão, que também seja fácil, também tenha uma via de facilidade em aprender a receber o perdão. É um dia de aprendizado. É um dia de olharmos para o ontem, aquele que nos tem ofendido. É um dia de olhar para o hoje, as ofensas que têm chegado hoje, mas é um dia também de olhar para o futuro. Pastor, o que o Senhor quer dizer em olhar para o futuro? Porque esse dia do perdão, ele tem um apontamento para o futuro. Esse dia do perdão, ele tem um diagnóstico para o futuro. Esse dia do perdão, ele tem uma inscrição para o futuro. Acima de tudo, ele é um dia profético. O dia do perdão é um dia de profecia, o dia do perdão é um dia de amanhã, o dia do perdão é um dia que aponta para um futuro não muito distante, o dia do perdão é um dia de entendimento das coisas que ainda vão acontecer, porque
naquele último dia está profetizado que acontecerá também um dia do perdão. Onde que eu tenho essa indicação? Você pode ver a mensagem passada, mensagem especial sobre o Ano Novo Bíblico, e nós vamos mostrar para você que vai ter um Ano Novo Bíblico lá em Apocalipse, e ali há uma indicação enorme sobre o que vai acontecer. E nesse período também haverá um dia do perdão ali em Apocalipse, mas eu quero mostrar uma indicação que talvez seja um texto novo para a maioria, mas eu preciso fazer essa conexão hoje. Essa conexão é uma conexão que vai nos dar um entendimento do futuro sobre esse dia do perdão. Eu estou falando de Hebreus capítulo 9. O escritor de Hebreus, no capítulo 9, o escritor de Hebreus, ele traz entendimento do futuro sobre o dia do perdão. E ele traz no versículo 7, que eu quero ler para você. Mas, no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo pelas culpas do povo, mas, no versículo 11, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. É isso que vai acontecer no futuro. O escritor de Hebreus usou o cenário, o escritor de Hebreus usou o conhecimento, o escritor de Hebreus eram as epístolas para os hebreus, então ele usou a conotação do dia do perdão, o significado que era carregado do dia do perdão para os hebreus. Ele falou o que tinha que ser falado para os hebreus, de forma que se conhecesse amplamente, dizendo: Cristo, naquele dia, entrará como sumo sacerdote. Só que ele fala bem claro, olha, uma vez por ano, né? Vocês lembram, uma vez por ano que se entra, mas dessa vez não é um sangue oferecido pela culpa dele, do povo, ele vai entrar por ele mesmo, vindo Cristo por ele mesmo. Ele fala, é o sumo sacerdote dos bens futuros. Ele aponta, está chegando o tempo, né, para um maior e perfeito tabernáculo. Então há um tabernáculo, há um santo dos santos, há algo maravilhoso acontecendo. Ele vai dizer que naquele último dia, esse sumo sacerdote entrará num tabernáculo, mas dessa vez um tabernáculo maior, um tabernáculo perfeito. Então ele está apontando para o futuro. Um tabernáculo perfeito entrará, não feito por mãos. Meu Deus, nem desta criação. Não é daqui. É um tabernáculo novo que não é daqui. Então esse tabernáculo novo que não é daqui, não é por efeito de sangue de bodes, mas ele diz é por ele mesmo, pelo próprio sangue desse cordeiro. Ele entra uma vez no santuário e diz, havendo efetuado agora uma eterna redenção. A eterna redenção foi efetuada. A eterna redenção foi consagrada. A eterna redenção foi ali carimbada, foi crivada. A eterna redenção. Agora nós temos esse efeito condizente. Agora nós temos essa redenção consolidada. Uma vez mais. É só essa vez na eternidade, nesse tabernáculo novo. O dia do perdão que vai acontecer no céu estava exposto pelo escritor de Hebreus, em Hebreus capítulo 9. Eu me alegro porque ele nem para por aí. Eu quero ler mais 2 versículos com você. O versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez, sem pecado, para os que o esperam no sentido da salvação. Nessa segunda vinda dele, ele vai entrar nesse tabernáculo dizendo, chegou o dia do perdão. Ele vai entrar no tabernáculo dizendo,
aquele que foi emissário. Eu sei a confissão de todos. A confissão de todos veio até mim. Mas assim como essa confissão era levada ao deserto e ninguém achava mais, esse cordeiro entrará no santuário dizendo: ninguém se lembrará mais. Chegou o dia do perdão. Chegou o último dia. Acabou. Agora chegou a tua salvação. Celebrar o dia do perdão é ter um memorial na sua mente. Celebrar o dia do perdão hoje para mim e para você é trazer uma lembrança na nossa mente de que há um futuro, um sacerdote a quem nós confessamos os nossos pecados. Ele entrará uma vez nesse santuário novo, não feito por mãos humanas, carregando essa nossa confissão, esse nosso clamor de arrependimento, pedindo perdão. Ele entrará dizendo: chegou o dia do perdão. Eu sou esse sumo sacerdote, carregador das confissões, e vim aqui dizer: estão perdoados. Essa celebração é um marco que nos induz a ter ainda mais confiança de que esse nosso sumo sacerdote no último dia realmente nos livrará. Que esse dia do perdão na minha vida e na sua vida seja um marco tal, que seja inesquecível, que seja um memorial, que nós não nos esqueçamos disso, mas as nossas experiências nos consolidem a ponto de saber que o nosso sumo sacerdote vive e está pronto para nos perdoar, em nome de Jesus. Amém. Que Deus maravilhoso, gente. Que Deus maravilhoso. Na virada desse dia, no anoitecer desse dia, nós começamos a celebração desse dia do perdão. No amanhecer até o sol se pôr de amanhã é celebração do dia do perdão, e a nossa forma de celebrar é conforme a celebração bíblica. Então se institui um jejum, se institui um tempo de reflexão. Um jejum a gente costumeiramente faz aqui com os discípulos para que se adaptem, para que gerenciem a sua própria causa. Então desde amanhecer de segunda até o sol se pôr, você pode jejuar, você pode se abster aí de alimentos para que você tenha a sua experiência com Deus. Evidentemente, se você não estiver doente, se não tiver nenhuma restrição, se você não tiver nenhum problema, ou caso você queira participar, mas não tenha ainda condição de fazer esse jejum durante tanto tempo, administre a sua causa, faça o seu momento com o Senhor, tenha o seu momento com Deus, faça diante de Deus a sua reflexão, faça os seus estudos bíblicos, busque a Ele, tenha ali o coração em contrição para buscar de Deus os entendimentos que você tanto precisa para essa celebração, uma celebração profética que agora você entende, aponta para o futuro, para o dia em que nosso sumo sacerdote entrará no tabernáculo santo e falará sobre o nosso perdão. Que maravilha, que tempo profético. Então se você quer participar dessa festa, participa sim, participa por um jejum, uma dedicação de tempo ao Senhor, uma dedicação de contrição, uma dedicação de reflexão sobre o perdão, aquilo que você tem que pedir perdão, a quem você tem que perdoar, a quem você tem que pedir perdão. Então é a reflexão que já vimos fazendo nesses 10 dias, e no último dia para fechar é o dia do perdão, e aí entraremos no momento de ajuste para entrarmos nas festas dos tabernáculos. Então vai ser um tempo de muita graça, um tempo de muita bênção sobre a nossa vida. Entre nesse momento no seu ajuste com Deus, sabendo que essa celebração é uma celebração na presença do Rei. Então nessa segunda-feira é o dia de você fazer esse jejum, né? Administre aí a sua causa. É o tempo em que, na sua fraqueza, por conta do jejum, você acaba reconhecendo o que tem que ser mudado, o que tem que ser transformado. É nessa fraqueza que você vai ganhando esse ajuste. Evidentemente, se você tiver algum problema
uma alimentação, já é uma fraqueza que já lhe faz tendencioso a buscar o Senhor. Se alguém está doente, não indicamos fazer o jejum, por favor. Você avalie mesmo a sua condição e seja sábio. Essa sua condição de doença já é uma fraqueza que você já leva diante de Deus. Então isso é um ato de fé também. Você pode agir com a sua fé, você pode atuar com a sua fé, mas o que importa é você se aproximar de Deus de uma forma reflexiva, estudando a sua palavra, estudando a verdade de Deus, que Deus traga revelação para a sua vida, Deus traga entendimento para a sua vida e possa consolidar a sua fé, sabendo que você é uma pessoa que aprendeu a receber perdão de Deus e por isso também sabe pedir perdão e também sabe liberar perdão sobre a vida de outras pessoas que tanto precisam, em nome de Jesus. Que Deus quebre orgulhos na nossa vida e nos leve a um outro nível de nobreza, que é aquele que com dignidade, sabe pedir perdão, com integridade de coração sabe pedir perdão, sabe se humilhar na presença de Deus, porque sabe que no futuro a profecia se cumprirá e o nosso sumo sacerdote celebrará o dia do perdão conosco na eternidade. Glória a Deus por isso. Amém. Que maravilha esse nosso estudo especial sobre o dia do perdão. Feliz em compartilhar com vocês, Glória a Deus, porque chegamos até esse momento e amanhã podemos fazer a nossa celebração no nosso particular, junto da nossa família, mas podemos. Aguarde aí as programações para a celebração da festa dos tabernáculos. Está especial. Você vai celebrar tabernáculos conosco, vai ser um tempo maravilhoso. Estaremos aí linkados com a festa tabernáculos e sei que Deus vai falar muito com você, vai ser um tempo muito bom. Agradeço a Deus pela oportunidade. Se você tem sido abençoado pelo nosso ministério e gostaria de fazer uma doação, depositar a sua semente de oferta, você pode usar aí o link do picpay.me/Efraim Apostólico e fazer a sua doação, considerar então fazer a sua doação, a sua oferta. Se você é discípulo do Ministério Efraim, é esse mecanismo que você pode usar para colocar os seus dízimos, as suas ofertas, as suas primícias também. E certamente o Senhor abençoará a tua vida de uma forma tremenda. Esse ministério se sustenta somente através dessas doações e ofertas. É assim que pagamos a estrutura toda do ministério. Não recebemos de nenhuma outra fonte, tá? Então somente a sua contribuição é que tem sustentado esse ministério. E se esse ministério tem abençoado a sua vida, você pode considerar contribuir conosco usando esse link. Que o Senhor grandemente te abençoe. Nos siga nas redes sociais e fique atento à nossa programação, que nós retornaremos na quarta-feira, às 19 horas da noite. Teremos mais uma transmissão com a pastora Aratuza. Trará uma palavra de verdade sobre as nossas vidas. E eu volto no domingo às 10h30 da manhã. Quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, abençoa essa casa, essa família, abençoa os teus filhos, que eles possam cada dia mais se aproximar do Senhor, que eles possam cada dia mais estar juntos desse Deus maravilhoso e que eles possam, Senhor, dia após dia, serem estabelecidos em fé, serem consolidados em fé e que a tua poderosa mão os guarde e os proteja. Em nome de Jesus, nos ensina o teor do perdão, nos ensina a receber perdão, nos ensina a perdoar, nos ensina também a pedir perdão e que assim seja um ensino completo até que chegue aquele dia profético onde o Senhor cumprirá a sua palavra e como sumo sacerdote, tendo recebido a nossa confissão de pecado, entrará naquele tabernáculo lindo e fará o que deve ser feito e ali estará consumado o nosso dia do perdão. Que o nosso memorial aqui na terra seja erguido e que todos sejam fiéis nos seus propósitos em nome de Jesus e por isso nós te agradecemos.
Obrigado, Senhor. Abençoa essas famílias e que faz um marco de fé na vida delas. Em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o rosto sobre ti. O Senhor se levante para ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém e amém. Glória a Deus. O Senhor te abençoe grandemente. Shalom, shalom. Graça e paz.